Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. Começar de novo vai valer a pena ter uns bons amigos, ter amanhecido, ter me revelado, ter me debatido, ter me machucado, sobrevivido, começar de novo. Eita, Ivan Lins hoje anima esse primeiro programa pós-impeachment, pós-impedimento, pós-prosseguimento do processo. Desde a questão de hoje, vamos falar bastante sobre isso. Você vai entender tudo o que está acontecendo, porque que é segunda-feira, depois do impeachment, tudo continuava igual, presidente Dilma continua presidente, o dólar subiu, sua vida não mudou. Mas as consequências estão aí, né? Vamos debater bastante isso, comentar os votos dos deputados federais de Sorocaba, da região, a cusparada do Jean Willis, deputado do Rio de Janeiro, no Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho de tudo isso e a ideia é que você entenda o que é o impeachment, quais os riscos que o Brasil corre, quais as venturas que podem vir por aí, tá bom? Já volto. Aguarde. Olá, estamos de volta com o D da Questão. Hoje aquele velho papo meu e seu, a gente interage aí, tá bom? Vamos falar bastante sobre o impeachment. Uma palavra, né, um termo em inglês que na tradução livre é impedimento, né? Então o processo faz com que haja um impedimento, né, da sequência do chefe do executivo, no caso aí a presidente Dilma. Então, o que tem lá? A Constituição. Então, é ela que rege toda, é a lei máxima maior que rege toda a sequência da vida em sociedade, né? E tem um dado momento lá que o impeachment, né, a questão do impeachment aparece como sendo aquele instante em que, no exercício do cargo, a presidente, né, no caso que a gente está falando, comete um crime de responsabilidade. Precisa ter uma acusação, né? Então foram lá o Hélio Bicudo, que já há 90 e tantos anos, ex-deputado do PT, o Miguel Reale Júnior, né, o pai dele, um grande jurista do Brasil, a Janaína, professora da USP, os três fizeram lá uma peça acusatória, onde a essência da acusação são as pedaladas fiscais da Dilma. Pedalada fiscal? Para tentar entender é o seguinte, ela pega o dinheiro que era para ser repassado para banco público, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, e ela retém esse dinheiro, que por lei vai para esses bancos, dinheiro de impostos, obviamente, ela retém, e ao invés de pagar os bancos, primeiro ela paga, no caso específico desse, a Bolsa Família, são compromissos lá sociais do Bolsa Família. Ficou para depois o pagamento do banco. Ela pagou já o banco. Essas são as pedaladas fiscais. Esse é o crime, né, que ela cometeu na visão dos integrantes, né, da ala do direito, né, o Janaína, o Miguel Reale e o Hélio Bicudo. Os deputados acatam isso. Vai lá uma comissão, né, e essa comissão aprova, né, e aí vai para o plenário. E é o que a gente viu no domingo, 17 de abril, né, momento histórico do Brasil, né, a segunda vez que a gente tem o processo de impeachment. Diferente do primeiro. Por que é diferente do primeiro? Porque em 1992, o Collor, quando ele chegou nesse momento do processo, ele renunciou. Sim, ele falou, olha, então
abandono à presidência. Aí assume Itamar Franco, aí há toda a construção, né, ali a engenharia do Plano Real, tem eleição, o Fernando Henrique é eleito. Nesse ano, não. A presidente Dilma, ela fala, não cometi crime nenhum, portanto não há motivo para renunciar. E o que os deputados fizeram, a votação no domingo, foi aprovar que o processo de impeachment vá para o Senado. Importante lembrar o seguinte, os deputados, eles são representantes dos cidadãos, né, de cada um de nós. Os senadores são representantes dos estados, né? São Paulo tem 3 senadores, José Serra, Aloysio Nunes Ferreira e Marta Suplicy. Elas representam o estado de São Paulo. São 70 deputados federais no estado de São Paulo. São 513 na casa inteira. 70 de São Paulo. 4 da região, na verdade, 3 da região, 2 de Sorocaba. Vitor Lippe, Jefferson Campos e o Herculano Passos Júnior, que é o Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, o Herculano, ex-prefeito de Itu, o Jefferson, ex-vereador em Sorocaba, está aí já na sua 3ª legislatura de deputado federal. O Lippe e o Herculano são debutantes lá na Câmara Federal. E aí são eles que, na votação da Câmara dos Deputados, autorizam, esse é o termo, que o processo de impedimento, de impeachment, vá para os senadores, ou seja, o representante do povo manda para o representante do Estado. E aí é o Estado, sim, pela lei, que impede ou não a presidente de governar. Então, a gente está no qual momento agora? Aprovaram na Câmara que vá para o Senado, o processo de impeachment está no Senado, né, e aí tem um período, né, que são 10 sessões, 10 dias úteis, enfim, contam-se 48 horas do dia 17, o Senado monta uma comissão, escolhe o presidente e o seu relator, esse relator tem 10 dias, e aí se são 10 dias corridos, 10 dias úteis, 10 sessões, enfim, há uma discussão aí, e aí vai para o plenário do Senado. E é um julgamento diferente desse que a gente acompanha na Câmara. Por que que é um pouco diferente? Porque quem assume o comando dessa sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é um jurista. Aí, no Senado, há o acusador da presidente ter cometido um crime e há o defensor de que ela não cometeu um crime. E é em cima disso, né, desse embate, que sai o resultado. Se falar, olha, entendeu que ela cometeu o crime, né, aí ela é afastada definitivamente. Enfim, a gente tem um processo longo, são 180 dias até que haja a decisão final. Nesses 180 dias, vale a pena lembrar, ela fica afastada. Se tudo no trâmite correr bem, ela se afasta dia 11 de maio, e aí do dia 11 de maio em diante se contam os 180 dias para saber se ela é impedida ou se a presidente Dilma pode voltar. Enfim, o que a gente viu na Câmara é só a segunda etapa de um processo longo do impeachment. Que deu para entender bem o que a gente está vivendo, né? Por isso que, da segunda-feira o mundo ia mudar dia 18 de abril. Não, é porque tem todo esse processo. É o representante do eleitor, do cidadão, que autorizou o julgamento no Senado. É o Senado, sim, né, pela Constituição, que caça ou não o mandato da presidente. Que povo criativo, né? Bom, começa, sabe, muita gente reclamando, eu não sei se é um pouco de mau humor, se precisa ser literalmente sério, enfim, fica o convite aí para você dizer o que você acha, se é certo ou não. Esse monte de piada, a gente viu algumas aí, é uma farra, né? Eu acho que tem que rir, não, acho que faz parte do espírito do brasileiro, acho que isso externa uma série de cidadania, né? Essas de futebol aí, né, brincando com o Palmeiras, é um absurdo, mas fazer o quê? Faz parte. Ela ligando pro
Botei o telefone do advogado do Fluminense, é engraçado, né? Enfim, ela no seguro-desemprego, vai fazer um curso da Pronatec. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar junto aqui, o que você acha quando, numa situação como essa, os deputados, eles próprios, fazem um bolão do resultado? Sabe aquela coisa, cada um dá um dinheiro, né, para saber, vai dar isso, vai dar aquilo. Foram lá R$100, arrecadou R$5.000, nenhum dos deputados aceitaram, né, nenhum dos deputados aceitou. Muitas críticas, eles resolveram doar o dinheiro aí para uma instituição de caridade e tal. Mas fica esse convite, né? Isso é brincar com coisa séria ou faz parte do bom humor do brasileiro e a gente tem que entender? Essa questão do WhatsApp que a gente viu, né? Essas piadinhas aí, eu acho que faz parte do cidadão, né? Agora essa do bolão, olha, confesso que eu não consigo... Uma coisa que me intrigou muito, eu falava, como cada discursinho superficial desses caras, mas nem na quarta série, né? Você tem um professor mais exigente, eles não passavam de ano, não, e são representantes nossos. Daí que volta para aquilo que eu sempre estou falando, né? Da importância que você tem que dar para o seu voto. Senão, se escolhe a Câmara que todo o Brasil viu no domingo. As televisões, com exceção só do SBT, todos os canais abertos deixaram lá que todo mundo visse aquele momento, né? Aquelas manifestações. Olha, é para você pensar, né? Você se sente representado? Seu deputado estava lá? Você se lembra em quem votou? O que eles falaram, você se identificou? Não quer saber desse assunto? Tem que saber, né? Eu acho que a transmissão ao vivo, né, sem interferência, deixando com que os deputados mostrassem a verdadeira face deles, foi um dos momentos mais educativos da República, que faz você pensar se você está escolhendo certo. Outubro desse ano você vai eleger vereador, vai eleger prefeito. E eu repito, os vereadores e os prefeitos eleitos são os cabos eleitorais dos deputados, senadores, governadores e presidente de 2018. Então a eleição desse ano tem muita importância. Você tem que pensar, tem uma linha de raciocínio, tem um critério, olha, eu vou escolher esse cara porque esse cara vai fazer isso agora, mas também de olho lá em 2018. Isso se você acha que aquele congresso que você viu, né, aquela Câmara dos Deputados que você viu no domingo, não te representa. Tem lá, se sente incomodado, né, com as coisas que eles falam. Enfim, como eu sempre digo, está na sua mão. Em nome de Jesus, em nome da Vila Santana, em nome da ITV, em nome do Kiko, do Wellington, da Thaísa, da Thaís, em nome de Israel, em nome do prefeito de Votorantim, em nome do São Bento, quase ganhou do Santos, em nome do Audax, que deu um show no São Paulo, em nome do Palmeiras, em nome do Corinthians, em nome daquilo que está por vir, pela minha neta, pela minha mãezinha que está no céu, pelo meu papaizinho, eu queria que ele estivesse aqui, por tudo isso, eu voto sim. Vamos para o intervalo. Ai, que vergonha do vai. Meu Deus do céu, até já volto.
A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Começar de novo e contar. Estamos de volta com o D da Questão, para o segundo e último bloco. Falamos aí das piadas, dos votos na Câmara e agora vamos falar um pouco dos votos dos sorocabanos. Ó, assista aí, o primeiro deles é o Vitor Lippe. Em nome de todos os moradores de Sorocaba e a nossa querida região, em nome da minha família, em nome daquelas pessoas que estão esperando atendimento na porta dos hospitais desse país, contra a corrupção, contra a mentira, contra o populismo, a favor da volta dos empregos desse país e pelo Brasil, voto sim pelo afastamento da presidente Dilma. Bom, você viu aí o Vitor votando cheio de emoção, né? Por Sorocaba! E aí ele fala pela saúde. Mas como foi criticado nas redes sociais, por causa, principalmente desse trecho aí, falando da questão da saúde. Lembrar que o Vitor Lippe foi secretário municipal de saúde de Sorocaba por 8 anos, foi prefeito por mais 8 anos, portanto 16 anos, uma responsabilidade direta sobre a saúde, e quando vai falar do impeachment, fala da saúde, e por isso muitas críticas nas redes sociais. Eu particularmente achei que ele foi coerente com o discurso que ele vinha fazendo ao longo de todo o processo. Ele, lá atrás, quando o impeachment ainda era algo não muito concreto de acontecer, ele já entendia que a presidente estava sem condições de governar e deveria sair, e sempre bateu na tecla da economia, do desemprego, né, e principalmente dessa questão da saúde. Então achei que foi coerente. Ah, mas não teve perdão não. Nas redes sociais, por causa dessa fala aí que você acabou de ouvir, né, que todo mundo tem o direito de falar sim ou não, e tinha lá 10, 15, 20 segundos para se manifestar. E o Lippe, quando tocou nesse ponto, foi vaiado lá no Campolim, uns 400, 500 pessoas assistindo no telão vaiaram, mas nas redes sociais as principais críticas a ele por ter usado esses termos no voto dele. Horas depois, em entrevista no Jornal de Ipanema, lá na coluna D da Questão da rádio, eu perguntei para ele isso que eu estou comentando aqui, e ele foi categórico em dizer que não foi demagogo, né? Que a questão foi consciente de que a questão da saúde é algo que de fato precisa mudar, traz números, né, que nos últimos 2 anos 10 milhões a menos, né, de recursos da saúde da União para o município de Sorocaba. Enfim, né, fica aí a sua avaliação. O fato foi esse, né, esse foi o voto que ele deu, as reações na rua, as reações nas redes sociais. E você, o que achou do voto do Vitor Lippe? Vamos assistir agora o voto do Jefferson Campos, tá bom? A palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo sofre.
pelo fim deste governo injusto que está fazendo o povo sofrer, pela nação quadrangular no Brasil, por um pai de 78 anos que me ensinou os princípios da palavra de Deus, pelo meu estado, eu voto sim, senhor presidente. Bom, esse foi o Jefferson Campos, né? Vamos lembrar o seguinte, na eleição passada, onde foram eleitos os deputados, o Vitor Lippe, na cidade de Sorocaba, teve 110 mil votos, 70 mil votos na região. O Jefferson Campos, em Sorocaba, teve menos de 10 mil votos, mas teve votos em praticamente todas as cidades do estado, 160 mil votos. E um voto muito centrado na Igreja Quadrangular, a qual ele é pastor aqui em Sorocaba, mas é uma das lideranças da Igreja Quadrangular no estado inteiro. Então, em todas essas cidades onde ele teve votos, 161 mil votos, a maioria dentro da igreja. Portanto, também uma coerência que quando ele vai votar, ele fala em nome da nação da Igreja Quadrangular, né? Você viu aí como é que foi o voto dele. Também é coerente, né? E tive também a chance, né, no dia 18, na segunda-feira, logo depois do impeachment, de conversar com ele na coluna do Dedo da Questão, no Jornal da Ipanema, na Rádio Ipanema, 91,1 MHz, né? E o Jefferson, ele manteve a coerência, ele foi enfático em dizer o seguinte, ele representa os 161 mil votos que ele recebeu, né? E ele tem consciência que a maioria desses votos foi dentro da igreja. Então ele estava votando de acordo com o sentimento das pessoas que são da crença da Igreja Quadrangular. Então ele se sente em paz quando ele fala que o voto dele é para a nação quadrangular, ele entende que fez o certo. E você, como avalia o voto do Jefferson? Por São Paulo, pela minha querida cidade de Itu e toda a região, pela minha família, por todos aqueles que confiaram o voto em mim, eu voto sim, senhor presidente. Viva o Brasil! Bom, você viu aí o Herculano, né, se manifestando, né, os três deputados, então Vitor Lippe, o Jefferson Campos e o Herculano, os deputados aqui da região, todos eles favoráveis ao impeachment. O que chama atenção nesse voto do Herculano, né, é o que ele me disse numa entrevista lá no Jornal da Ipanema, da Rádio Ipanema, na semana que antecedeu, né, a votação do impeachment, onde ele fala que se fosse um critério técnico, ele seria contrário ao impeachment. Mas como é um processo político, ele votou a favor do impeachment. O que você pensa disso, né? O deputado está lá para votar tecnicamente pelo crime pela qual a presidente foi acusada ou vota politicamente? Os 3 votos de Sorocaba, né? Os 3 votos políticos. Aliás, vale lembrar que dos 513 deputados, apenas quando chegou no voto 400, eu nem me lembro qual foi o deputado, ele tocou no assunto técnico do impeachment. Falou, a presidente usou o dinheiro destinado ao fim X para o fim Y sem pedir autorização dessa casa, que é o que manda a lei. Por isso que ele queria o impeachment dela. Foi o primeiro que votou tecnicamente, 400 votos, né? Está quase no final, foram 513, quase no final, que apareceu a questão técnica que estava sendo votada. Portanto, né, o voto dos 3 parlamentares, né, aqui de Sorocaba e região, muito claro na linha política, a falta de sustentação, né, articulação, de respaldo do Congresso da presidente Dilma para governar. A economia, do jeito que a gente está vendo aí, né? Um momento duríssimo, né? A gente pode discutir, trazer os argumentos de ambos os lados, né? Que o Congresso travou a vida do governo, ou o governo que não teve habilidade para lidar com o Congresso. É aquela coisa do ovo da galinha, quem nasceu primeiro. O fato é que a crise estava instalada e que o impeachment foi o caminho encontrado pelos deputados. E você, acha que foi o melhor caminho? Está entendendo que vai funcionar? Não vamos nem falar aqui, falamos no outro dia, né,
infelizmente, muito manchado, cheio de acusações, de representatividade muito discutível, que é o do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Muita gente entendendo que ele tem a legitimidade de conduzir o processo como ele conduziu e que agora vai chegar a vez dele responder. Enfim, ele deveria primeiro estar fora e pôr alguém mais limpo para conduzir esse processo, foi vingança. O fato é que a gente já vive esse momento seguinte, momento que está indo para o Senado. A gente vai para um rápido intervalo e aí eu volto com o café. Até já. Ateliê Ângela Guimarães, especializado em cortinas, persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Ângela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendador Abílio Soares 559 no Jardim América em Sorocaba. Telefone 3037 2490. Contato @angelaguimarãesdeco.com.br. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Chegamos ao final de mais um O D da Questão. A hora do café. Café gostoso. E eu quero tomar esse café hoje, olha, com Exídio de Brito, né, vereador do PT, presidente do Diretório Municipal do PT de Sorocaba, que foi para Brasília. Renato Amari, presidente do Diretório Municipal do PMDB, que foi para Brasília. Com o prefeito Panunzio, que foi para Brasília. E que polêmica boba envolvendo o prefeito Panunzio. Muita gente, ele foi com o dinheiro dele ou foi com o dinheiro do povo? Pô, pera um pouco, olha, Sorocaba pensa pequeno, Sorocaba tem que pensar grande. Se ele não tivesse tomado a iniciativa de ir para Brasília, o sorocabano deveria exigir. Panunzio teve 4 mandatos lá em Brasília como deputado. Está como prefeito na sequência, tem muito a contribuir. É um dos líderes do PSDB. Você pode gostar ou não gostar do partido, pode não gostar ou não gostar dele, o que é perfeitamente justo. Mas ele representa uma das cidades mais importantes do Brasil. Sorocaba tem que estar presente em todas as decisões históricas, e o Panunzio fez muito bem. Você gosta ou não gosta dele? Não é essa a questão. A gente está falando do representante, do maior representante que uma cidade tem, que é o seu prefeito. E ele ter tido essa iniciativa fez bem, sim. Foi com o dinheiro dele. Acho que deveria ter ido com o dinheiro da prefeitura. Ele está representando você, está representando eu, está representando todo mundo que mora nessa cidade. Enfim, esse café com a Yara Bernardi do PT, que foi quem tomou a frente de dar a posição do partido diante de toda essa situação. O Flávio Amari, presidente do Secov, uma das lideranças estaduais aí em busca do impeachment. E com você, claro, que sempre acompanha a gente aqui no D da Questão. Você que está sempre na ITV. Tchau! Já ter te esquecido. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Ateliê Ângela Guimarães. O seu, a gente interage aí, tá bom? Vamos falar bastante sobre o impeachment. Uma palavra, né, um termo em inglês que na tradução livre é impedimento, né? Então, o processo faz com que haja um impedimento, né, da sequência do chefe do executivo, no caso aí a presidente Dilma. Então, o que tem lá? A Constituição. Então, é ela que rege toda, é a lei máxima maior que rege toda a sequência da vida em sociedade, né? E tem um dado momento lá que o impeachment, né, a questão do impeachment aparece como sendo aquele instante em que, no exercício do cargo,
a presidente, né, no caso que a gente está falando, comete um crime de responsabilidade. Precisa ter uma acusação, né? Então foram lá o Hélio Bicudo, que já há 90 e tantos anos. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Atelier Ângela Guimarães. Começar de novo vai valer a pena ter uns bons amigos, ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, sobrevivido, começar de novo. Eita, o Ivan Lins hoje anima esse primeiro programa pós-impeachment, pós-impedimento, pós-prosseguimento do processo. Desde a questão de hoje, vamos falar bastante sobre isso. Você vai entender tudo o que está acontecendo, por que é segunda-feira, depois do impeachment, tudo continuava igual, presidente Dilma continua presidente, o dólar subiu, sua vida não mudou. Mas as consequências estão aí, né? Vamos debater bastante isso, comentar os votos dos deputados federais de Sorocaba, da região, a cusparada do Jean Willis, deputado do Rio de Janeiro, no Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho de tudo isso e a ideia é que você entenda o que é o impeachment, quais os riscos que o Brasil corre, quais as venturas que podem vir por aí, tá bom? Já volto. Me aguarde. começar de novo e contar. Olá, estamos de volta com o D da Questão. Hoje aquele velho papo da ala do direito, né? O Janaína, o Miguel Reale e o Hélio Bicudo. Os deputados acatam isso. Vai lá uma comissão, né? E essa comissão aprova, né? E aí vai para o plenário. E é o que a gente viu no domingo, 17 de abril, né? Momento histórico do Brasil, né? A segunda vez que a gente tem o processo de impeachment. Diferente do primeiro. Por que é diferente do primeiro? Porque em 1992, o Collor, quando ele chegou nesse momento do processo, ele renunciou. Sim, ele falou, olha, então abandono a presidência. Aí assume Itamar Franco, aí há toda a construção, né, ali, a engenharia do Plano Real, tem eleição, o Fernando Henrique é eleito. Nesse ano, não. A presidente Dilma, ela fala, não cometi crime nenhum, portanto, não há motivo para renunciar. Os ex-deputados do PT, o Miguel Reale Júnior, né, o pai dele, o grande jurista do Brasil, a Janaína, professora da USP, os três fizeram lá uma peça acusatória, onde a essência da acusação são as pedaladas fiscais da Dilma. Pedalada fiscal? Para tentar entender é o seguinte, ela pega o dinheiro que era para ser repassado para banco público, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, e ela retém esse dinheiro, que por lei vai para esses bancos, dinheiro de impostos, obviamente, ela retém, e ao invés de pagar os bancos, primeiro ela paga, no caso específico desse, a Bolsa Família, são compromissos lá sociais do Bolsa Família. Ficou para depois o pagamento do banco, ela pagou já o banco. Essas são as pedaladas fiscais. Esse é o crime, né, que ela cometeu na visão dos integrantes, né, do